Então, olha só, pessoas, continuando nossa série de aulas sobre tubos sonoros, nessa aula a gente vai continuar da onde a gente parou. Então é muito importante que antes de ver essa aulinha tu tenha visto a parte 1 sobre tubos sonoros. O que a gente já viu, basicamente, é que tubos sonoros são tubos, né, onde tu vai ter uma formação de uma onda estacionária de som. Isso são, por exemplo, os instrumentos de sopro. E daí tu pode ter um tubo aberto, quer dizer que ele é aberto dos dois lados, ou um tubo fechado, quer dizer que ele é fechado de um lado e aberto do outro. Sempre um lado tem que ser aberto, tá? Porque senão não tem onde soprar, né? Vai soprar onde? Na flauta, se tiver tudo tapado. Então, pelo menos um lado é sempre aberto. E daí a gente estava falando sobre como que é o formato das ondas estacionárias que podem se estabelecer nesse tubo. São ondas estacionárias de som. A parte fechada é sempre um nó. A parte aberta é sempre um ventre. Então, sempre que tu for desenhar uma onda estacionária num tubo, a parte fechada é um nó, a parte aberta é um ventre. E a gente já falou como é que é o chamado primeiro harmônico, a onda mais simples que eu consigo encaixar ali dentro. O meu objetivo aqui, então, é desenvolver isso um pouquinho. A gente vai ver como é que são outras ondas que eu poderia pôr nesse tubo, então a gente vai falar dos modos de vibração e daí a gente vai ver algumas aplicações, a gente vai fazer exemplos. Assim, gente, se vocês entenderem os desenhos que eu vou fazer aqui, tu faz qualquer questão de tubos, tá? Tô prometendo, valendo uma trufa. Mas vamos lá. Vamos começar falando sobre como é o formato das ondas que tu pode ter no tubo aberto dos dois lados, no chamado tubo aberto. Eu vou fazer o seguinte, tá, gente? Eu vou desenhar com calma e eu vou mostrar para vocês passo a passo de onde é que vem cada coisa. Mas daí não fica entrando em pânico. Ai, mas meu Deus, como é que eu vou lembrar? No fim eu digo o que tu precisa lembrar de verdade. Mas eu vou ir passo a passo para vocês entenderem de onde é que vem as coisas. E no fim eu digo, ó, isso é o que tu precisa saber. Mas vamos lá. Então, num tubo aberto dos dois lados, quando eu tenho alguém soprando aqui ou coisa assim, quando se formar uma onda estacionária de som, eu sei que o formato dessa onda é que tem que ter sempre um ventre desse lado e um ventre do outro. Na parte aberta é sempre um ventre. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar com o primeiro modo de vibração. O que é o primeiro modo? É a onda mais simples que eu posso pôr ali dentro. Essa a gente até já viu como é que a gente desenha. Pensa, ó, se tu tá na dúvida do desenho, faz uma colinha num canto. Como é que é uma onda estacionária normalmente? Lembra que para representar uma onda estacionária, normalmente a gente faz uma onda em cima e a outra onda embaixo. Isso aqui é um nó, isso aqui é um ventre. Isso é um nó, isso é um ventre. E assim vai. Pensa aqui, a onda mais simples que eu vou colocar aqui, eu tenho um ventre numa ponta e um ventre na outra. Ó. De um ventre para o outro, eu tenho esse pedacinho aqui. Então, esse é o formato mais simples de onda estacionária que eu consigo fazer dentro desse tubo. Tem um nó no meio. Ficou uma merda esse desenho, mas eu acho que vocês... Não, deixa eu até... Não, vou ter que dar uma melhorada nisso aqui. Agora sim. Tem um nó no meio e um ventre nas duas pontas. Isso aqui é um nó. Esse é o primeiro modo, ou o fundamental. Isso também pode aparecer o nome de primeiro harmônico, tanto faz. E assim, gente, uma dica. Se tu souber fazer o desenho desse aqui, a gente já vai ver que tu resolve qualquer questão de tubo aberto. Mas vamos ver os outros. O que seria o segundo modo de vibração? A outra onda que eu posso colocar ali dentro. Ó. O primeiro modo tem um nó aqui. O próximo modo a gente vai pôr dois nós aqui dentro. Pensa que vai ser uma coisa assim, ó. Tu vai ter... E tu sempre tem que ter um ventre na parte aberta, outro ventre na parte aberta. Então vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Eu tenho um nó e nas partes abertas eu tenho um ventre. Olha só. Pensa aqui, o que era o primeiro modo de vibração? Era tu ir de um ventre até o próximo. O que é o próximo modo? Em vez de desse ventre até esse, eu vou desse ventre até esse aqui. Ó. Então tudo isso eu encaixei dentro do tubo. O que vai ser mais um modo de vibração? Vai ser eu enfiar mais um gominho ali no meio. Ó. Então agora eu vou ter, por exemplo, 3 nós ali dentro. Então vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Ó. Tu vai pôr mais um gominho ali no meio. Por que eu estou mudando as cores tanto? Eu não sei, gente. Isso é psicológico. Então isso aqui é o próximo modo de vibração. E assim vai. Tu pode ficar desenhando esses modos de vibração, essas ondas estacionárias num tubo o dia inteiro, tá? Mas aqui já vai ser suficiente porque a gente precisa.
Outra coisa, olha só. Se eu te dou o desenho, do desenho tu vai tirar o comprimento de onda, o lambda. O que eu consigo ver aqui? Uma coisa importante, ó, vamos olhar para nossa cola aqui. Se eu pegasse tudo isso, ó, daqui até aqui, eu tenho uma subida mais uma descida, tudo isso aqui seria um lambda, um comprimento de onda. Se eu vou só de um nó até o outro, de um nó até o próximo nó, isso é só meia onda. Então, isso aqui é lambda sobre 2. Até ficou cortado aqui, agora sim. Se eu pegar só do nó até o ventre, ó, então isso aqui na verdade é só 1/4 de onda. Isso aqui é lambda sobre 4. Então, esse gominho aqui, ó, só do nó até o ventre é 1/4 de onda, um lambda sobre 4. Então, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que o tamanho do tubo inteiro vale L. Então, tudo isso aqui, o tamanho do tubo, eu vou chamar de L. E daí, olha só, esse pedacinho aqui, ó, do nó até o ventre, é como se fosse um... Pensa que é um meio gominho, né? Isso aqui, na verdade, vale... Tá fazendo tudo meio torto. Isso aqui... agora sim. Isso aqui é lambda sobre 4, né? Só daqui até aqui, isso é 1/4 de onda, ó, só esse pedacinho aqui. Então, olha só, se eu quiser relacionar o comprimento de onda com o tamanho do tubo, o que eu consigo ver nessa figura aqui? Só para a gente aprender a desenhar o comprimento de onda. Que eu tenho lambda sobre 4 mais lambda sobre 4, esses dois juntos me deram L, que é o tamanho do tubo. Então, eu posso dizer o seguinte, que 2 vezes o lambda sobre 4 me deu L, que é o tamanho do tubo. Então, isso mais isso, né? 2 desse me deu o L. Tá, se tu isolar, então o lambda ficou 4L sobre 2, isso fica 2L, olha só. Então, esse seria o comprimento de onda dessa primeira figura. Tá, na segunda figura, o que eu reparo? Olha só. Se tu fosse achar o comprimento de onda aqui, eu gosto de sempre esquartejar em pedacinhos iguais, ó. Cada um desses pedacinhos aqui mede lambda sobre 4 nessa figura, né? Do ventre até o nó, eu tenho só 1/4 da onda. Quantos desses pedacinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, olha só. Na segunda figura, 4 desses pedacinhos, então 4 pedacinhos que valem lambda sobre 4, me dão L, que é o tamanho do tubo. Vai cortar os 4, então na segunda figura o lambda vale L. Então notem que o comprimento de onda dessa figura é diferente do comprimento de onda dessa figura. Sim, é outro desenho que eu tenho aqui. Aqui o comprimento de onda é 2 vezes o tamanho do tubo. Nessa figura, o comprimento de onda é o tamanho do tubo. E assim vai. Tu podia ter feito de cabeça isso pelo seguinte, olha só. Ó a viagem. Se tu soubesse o primeiro... Tá vendo que aqui embaixo... Ó, aqui eu tinha 2 triangulinhos. Pensa assim, ó. 1, 2. Como se tivesse dois desses pedacinhos. Então, eu tinha 1, 2. Aqui, quantos desses pedacinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Olha só. Se no mesmo tubo eu conseguir enfiar o dobro de pedacinhos, cada pedacinho tem que ter metade do tamanho. Não sei se vocês entenderam a ideia. É como se eu te dissesse que eu tenho uma caixa e eu consegui pôr o dobro de bolinhas. Então, cada bolinha tem metade do tamanho. Vocês entenderam a lógica? Então, só reparando que aqui eu tenho o dobro de pedacinhos do que nesse, vocês poderiam se dar conta que esse comprimento de onda é o quê? Metade desse. E assim vai. Vamos fazer mais um juntos? Só para vocês repararem numa coisa, ó. Vou dividir mais em pedacinhos aqui, ó. Então, sempre divide em pedacinhos iguais. Vamos lá. Do nó até o ventre, isso é lambda sobre 4. Quantos desses pedacinhos eu tenho aqui? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nessa figura de baixo, deixa eu até apagar isso aqui, eu tenho 6 desses pedacinhos. Então, 6 pedacinhos que valem lambda sobre 4 estão me dando L, que é o tubo inteiro. Ou seja, o lambda vai cortar... Pá, isso fica 3 e 2, ficou 2L sobre 3. O que eu quero que vocês reparem é o seguinte, ó, esse L também, tu poderia dizer que é 2L sobre 2, né?
O comprimento de onda da primeira figura é 2L. O comprimento de onda dessa figura é 2L sobre 2, metade. O comprimento de onda dessa figura, 2L sobre 3, é 1/3 desse, né? Então, o que acontece é que o comprimento de onda está diminuindo. Nessa figura, tu tem metade do comprimento de onda do que na primeira. Vamos pensar na frequência agora, porque existe uma certa frequência que o ar tem que vibrar para se formar essa onda aqui. Se eu quiser produzir essa onda, é outra frequência que o ar tem que vibrar. Pensa aqui, outro jeito de pensar nisso. V é igual a lambda vezes F. Em todas essas figuras, eu tenho uma onda estacionária de som. A velocidade da onda é a mesma em todas elas. Em todas elas, a velocidade da onda é quem? É a velocidade do som. Então, em qualquer uma dessas figuras que eu olhar, a velocidade é a mesma, que é a velocidade do som. Tá, mas para dar a mesma velocidade, daqui para cá, se eu tenho menos comprimento de onda, tu tem que pôr o quê? Mais frequência para compensar. Então, essa frequência é maior do que essa. Mais do que isso. Lembra que daqui para cá eu falei que eu tinha metade do comprimento de onda? Tá, mas se eu tenho metade do comprimento de onda, eu vou ter o quê? O dobro da frequência para compensar. Então, a frequência dessa segunda figura é o dobro da frequência da primeira. Olha só. Como é o dobro da frequência, eu vou dizer que isso é o quê? Que isso é o segundo harmônico, ou segundo modo de vibração. Porque é o dobro da frequência do primeiro. Então, é o segundo harmônico. O nome do harmônico vem desse múltiplo aqui. Tá, se tu olhar a figura de baixo, o comprimento de onda dessa figura é 1/3 da primeira. Tá, mas se o comprimento de onda diminui, a frequência tem que aumentar para compensar. Se é 1/3 do comprimento de onda, tu vai ter o quê? O triplo da frequência. Então, a frequência desse tubo é o quê? É o triplo da frequência do primeiro. E assim vai, dessa onda, né? Resumindo, gente, e daí como é o triplo da frequência, eu vou chamar isso do quê? De terceiro harmônico, terceiro modo de vibração. O que eu quero que vocês saibam, no fundo, é só isso. Que, se tu pegar, por exemplo, esse cara aqui, é o que a gente chama de modo fundamental. É o primeiro modo. Por que ele é tão importante? Se eu souber a frequência desse primeiro modo, eu sei a frequência de qualquer outra onda estacionária que eu possa desenhar ali dentro. Qual que é a frequência do segundo modo? Ah, é o dobro da frequência do primeiro. Ah, a frequência do terceiro modo é 3 vezes a frequência do primeiro. Se eu te pedir a frequência do oitavo modo, não precisa desenhar, gente, nem eu sei fazer esse desenho. Eu só sei fazer o desenho se eu ficar desenhando de um em um, assim. Mas se eu te pedir a frequência do oitavo modo, tu faz o quê? É 8 vezes a frequência do primeiro. Então, se tu souber trabalhar com o primeiro, tu sabe achar a frequência e comprimento de onda de qualquer coisa. E lembra, se é o dobro da frequência, tu vai ter o quê? Metade do comprimento de onda, e assim vai. Então, se tu souber por isso que o fundamental é o fundamental, né? Se tu souber trabalhar com o primeiro, tu sabe todos os outros. O que eu tô falando é o seguinte, se essa frequência aqui for, por exemplo, 100 Hz, essa frequência é o dobro, 200. Ah, e essa aqui é o triplo da do primeiro, 300, e assim vai. Vocês podem reparar que as frequências estão em PA, em progressão aritmética, ó. 100, 200, 300, está sempre aumentando de 100 em 100. E mais do que isso, a razão é justamente a frequência do primeiro. Está aumentando de 100 em 100. Quem que é o 100? A frequência do primeiro. Para quem gosta de matemática, fica aí a informação. Tá, vamos falar um pouquinho sobre... Vamos fazer a mesma coisa agora. Então, tubo aberto dos dois lados. Mesma coisa que a corda. Se tu souber a frequência do primeiro, tu sabe a frequência de todos os outros modos, são os múltiplos. Se tiver que fazer o desenho, é só lembrar que na parte aberta tem sempre um ventre. O único desenho que tu vai precisar de verdade é esse aqui. Os outros é trabalheira. A gente já vai ver nos exemplos. Vamos ver agora como é que fica no tubo que é fechado. Gente, vocês vão ver que é a mesma coisa, olha só. Como é que é o primeiro modo de vibração neste tubo, a onda mais simples? Lembra que no lado fechado eu tenho um nó. Na parte aberta, eu tenho um ventre. A onda mais simples que eu consigo encaixar aqui dentro é uma coisa assim. Meu Deus. Vou tentar melhorar esse desenho aqui, né? Mas a onda mais simples que eu consigo encaixar ali dentro seria uma coisa mais ou menos assim. Piorou, né?
que eu quero que vocês percebam nesse desenho aqui? Vamos dizer que o tamanho do tubo inteiro é L. O que eu tenho aqui na minha figura? Esse pedacinho que eu tenho aqui, ó, espero que vocês já tenham aprendido isso. Do nó até o ventre, isso é só 1/4, isso é só lambda sobre 4. Então, reparem que aqui, o lambda sobre 4 já me deu o tamanho do tubo inteiro. Tá, então se lambda sobre 4 é L, quer dizer que nessa figura o lambda vale 4L. 4 vezes o tamanho do tubo. Tá, vamos para a próxima figura. Na primeira figura eu tinha um nó. Na próxima figura o que eu vou pôr? Vou pôr um nó a mais. Olha só, vou pôr mais um nó aqui. O que acontece é que eu vou espremer mais um gominho, ó, vai ficar tipo um peixinho. Esse seria o próximo modo de vibração. Como é que vai ficar o comprimento de onda agora? Olha só, vamos dividir em pedacinhos iguais. Do nó até o ventre eu tenho lambda sobre 4. Então, cada um desses pedacinhos é lambda sobre 4. Quantos deles eu tenho? 1, 2, 3. Então, reparem que... 3 pedacinhos de lambda sobre 4 vão me dar L, que é o tamanho do tubo inteiro. Ou seja, o lambda vale, se tu isolar, 4L sobre 3. Reparem que esse comprimento de onda é 1/3 desse. Se o comprimento, daqui para cá, se o comprimento, ó, 4L sobre 3. Se o comprimento de onda dividiu por 3, a frequência faz o quê? Multiplica por 3. De novo, V é igual a lambda vezes F. A velocidade da onda é sempre a mesma, porque é sempre ar, sempre som. Então, se tu tem menos comprimento de onda, tu vai ter mais frequência. Então, se aqui tu tem uma certa frequência 1, que é a frequência do primeiro, aqui tu vai ter o quê? 3 vezes a frequência do primeiro. Se é 1/3 do comprimento de onda, tu tem 3 vezes a frequência. Ó, vamos fazer mais um aqui? O que eu vou fazer aqui? Vou pôr mais um nó no desenho. Agora vai ficar uma coisa assim, ó. Lembrando, a parte aberta é sempre um ventre e a parte fechada é sempre um nó. Divide em pedacinhos iguais, ó. Do ventre até o nó. Quantos desses pedacinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Cada um desses pedacinhos é lambda sobre 4. Eu preciso de 5 pedacinhos de lambda sobre 4 para dar L, que é o tubo inteiro. Tá, mas então... o L vale... Desculpa, o lambda vale, se tu isolar nessa figura, o comprimento de onda é 4L sobre 5. Reparem que é 1/5 do primeiro comprimento de onda. Se é 1/5 do comprimento de onda, quer dizer que a frequência ficou 5 vezes maior. E é aqui que a gente vai ter que pensar nos nomes, porque olha só, se esse formato de onda tem o triplo da frequência, eu não vou dizer que ele é o segundo harmônico. Como é o triplo da frequência, eu vou dizer que esse cara é o terceiro harmônico, ou terceiro modo, porque é o triplo da frequência. A gente sempre usa esse número para dar um nome. Esse cara é 5 vezes a frequência, então eu vou dizer que ele é o quê? O quinto harmônico, o quinto modo de vibração. Ou seja, no tubo fechado, a gente diz que tu só tem os harmônicos ímpares. Reparem que, o que tu tem? Tu tem a primeira frequência, tu tem 3 vezes a frequência, 5 vezes a frequência. Ah, professor, e o segundo harmônico nesse tubo? O dobro da frequência? Não tem. Essa onda estacionária de dobro da frequência nesse tubo não se forma, ela não existe. Então, no tubo fechado, tu só tem os harmônicos ímpares. As frequências são só os múltiplos ímpares. No fundo, é isso que tem que saber. Tubo aberto, tu tem todas as frequências. Tem a primeira, o dobro da primeira, 3 vezes a primeira, 4 vezes a primeira. Se o tubo for fechado, tu só vai ter o primeiro, 3 vezes o primeiro, 5 vezes o primeiro. Só tem os harmônicos ímpares. Professor, como é que eu vou lembrar disso? O jeito mais fácil... Na hora da prova, não vai precisar ficar fazendo esses 50 desenhos e deduzir isso na hora, tá? Na hora da prova, só o que tu precisa lembrar é que... O jeito que eu penso nisso... Quando tu fecha um dos lados... Tu matou uma abertura, tu mata metade das frequências junto. O tubo fechado que é o estranho, né? Ele que tem um lado diferente do outro. Então ele que vai ter as frequências diferentes.
Daí, tá, pessoal, como é que eu vou lembrar se o que sobra são as pares ou as ímpares? Tu sempre tem que começar no 1, né? 1 é ímpar. Então, a primeira tu sempre tem. Então, os ímpares tu sempre tem. Uhum. Então, no tubo aberto dos dois lados, tu tem todos os múltiplos, todos os harmônicos. No tubo fechado, tu vai ter primeira frequência, terceira frequência, 5 vezes a frequência e assim vai. Reparem que isso também é uma PA, é só que é uma PA de razão diferente, olha só. Porque vamos dizer que essa frequência é 100 Hz. Qual que é a frequência do terceiro harmônico, do próximo? 3 vezes a do primeiro. Então, essa frequência seria 300 Hz. No próximo, 5 vezes deu 500 Hz. Isso também é uma PA, né? Daqui para cá aumentou 200, daqui para cá aumentou 200. A única diferença é que a razão dessa PA agora não é a frequência do primeiro. A razão dessa PA é o dobro da frequência do primeiro. De novo, isso é só para quem gosta de matemática, tá? O importante é tu lembrar, no tubo fechado, tu só tem os múltiplos ímpares da primeira frequência. O importante é tu saber fazer esse desenho aqui e lembrar que é só os múltiplos ímpares, o resto, gente, ó, acabou. Vamos fazer umas questõezinhas agora, bem rapidinho, só para vocês entenderem, até por um resumo aqui, só para vocês entenderem como é que a gente, quem quiser tirar um print da tela, né, do resumão. Mas isso então foi só um jeito de mostrar para vocês de onde é que vem tudo isso. Mas sabendo fazer o primeiro desenho de cada um, ó, esse aqui, opa. Esse aqui e esse aqui. E daí lembrar que no fechado tem só os ímpares, já é 90% do caminho andado. Aliás, já é 100% do caminho andado. Vou fazer umas questões. Eu estou prometendo para vocês isso. Vamos lá. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou até inventar a questão agora. Ó. Quem sabe faz ao vivo. Exemplo. Ah, professor, a aula já está longa. Vai valer a pena. Confia em mim. Vamos dizer que eu tenho um tubo fechado de um dos lados. Então, é uma coisa assim, né? Opa, meu tubo ficou com um buraco aqui. Uma merda, mas tudo bem. E daí eu te digo que nesse tubo, a frequência do quinto harmônico é 3000 Hz. Isso é um dado do exercício. Além disso, é um dado que o tamanho do tubo inteiro é 0,25 metros, 25 centímetros. Esse é o tamanho do tubo. E daí esse tubo está preenchido com um gás que não é ar. Se esse gás não é ar, a velocidade do som nesse gás não é necessariamente aqueles 340 que vocês estão acostumados. A velocidade do som é 340 metros por segundo no ar. Isso aqui é um outro gás misterioso, então eu não sei a velocidade do som nesse tubo. E é isso que eu quero saber. Então imaginem que esse tubo está vibrando, eu não desenhei a onda ali dentro, e eu te digo que a frequência do quinto harmônico, então, imaginem a quinta onda possível, o modo de vibração é o quinto modo, a frequência desse modo é 3000, eu quero saber a velocidade. Primeira coisa, olha só, se tu quer saber velocidade e falou em frequência, qual que é a relação? V é igual a lambda vezes F. O importante é tu ser coerente. Uma coisa que tem que se dar conta, que eu comentei antes, é que não importa para qual dessas figuras eu olho. Se eu olho para essa figura, para essa ou para essa, como é tudo ar, como é o mesmo meio nas figuras, nesse exemplo, em todos esses meios a velocidade do som é a mesma. Então, quando tu vai fazer V igual a lambda vezes F, não importa para qual figura tu olha, a velocidade vai dar a mesma coisa. Tu só tem que ser coerente, como assim, ó. V é igual a lambda vezes F. Se na hora de fazer a conta, tu colocar aqui a frequência do primeiro modo de vibração, o comprimento de onda que tu vai pôr aqui vai ser o comprimento de onda dessa figura, do primeiro modo. Se tu quiser usar para fazer a conta a frequência do segundo modo de vibração, aqui nem existe, né? Se tu quiser usar a frequência do terceiro modo de vibração, não tem problema. Mas daí tu vai pôr aqui o lambda do terceiro modo, e assim vai. Então, para calcular a velocidade, não importa qual figura tu olha. O importante é tu ser coerente. De novo, se tu usar a frequência do fundamental, tu vai usar o comprimento de onda do desenho do fundamental, e assim vai. Vamos lá, vamos olhar para cá. Então, quando eu quero calcular essa velocidade, já que ele me deu a frequência do quinto modo, tu poderia ficar com vontade de fazer...
Bom, se eu tenho a frequência do quinto modo, eu precisaria pegar o comprimento de onda do quinto modo, do desenho do quinto, e daí multiplicar e achar a velocidade. Só que eu não vou fazer isso, porque eu não gosto de desenhar o quinto, eu gosto de desenhar o primeiro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar os dados do primeiro modo de vibração. Tanto faz, a velocidade do som é a mesma em qualquer uma daquelas ondas que eu desenhei ali. Tá, professor, mas ele não me deu a frequência do primeiro. Tá, mas tu descobre, né? Eu sei que a frequência do quinto modo de vibração é 5 vezes a frequência do primeiro. Essa frequência é 3.000. Isso é 5 vezes a frequência do primeiro. Se tu isolar, então a frequência do primeiro modo de vibração é 600 Hz. Tá, o que mais que eu preciso? Eu preciso do comprimento de onda do primeiro modo de vibração. O comprimento de onda tu tira do desenho. Por isso que eu falei que se tu fizer desse jeito, o único modo que tu precisa saber é desenhar o primeiro. Ó, isso é um tubo fechado de um dos lados. Na parte fechada eu tenho um nó, na parte aberta eu tenho um ventre. Como é que é o desenho? Vai do nó pro ventre. Isso aqui. O que vocês têm que perceber? Ó, na hora da prova não precisa decorar. Faz um rascunho. Como é que a gente desenha uma onda estacionária ela mesma? A gente faz uma onda em cima, uma onda embaixo. Do nó até o ventre ficou pequenininho isso. Mas isso tudo, ó, de um nó até o outro é lambda sobre 2. Do nó até o ventre é o que é? Lambda sobre 4, esse pedacinho. Então, do nó até o ventre, tudo isso aqui é lambda sobre 4. Tá, mas lambda sobre 4 já me deu o tamanho... Tá sumindo com a minha cara? Lambda sobre 4, eu estou desenhando o primeiro modo. Já me deu L, que é o tamanho do tubo nessa figura. Então, se tu isolar, o comprimento de onda é 4L. Nota que não precisa nem decorar isso, tu descobre na hora. Vamos lá. O L eu sei que é 0,25. Então, na verdade, eu até posso substituir aqui, né? Se o tamanho do tubo é 0,25, 4 vezes 0,25 vai dar 1. Então, esse é o comprimento de onda do primeiro modo. Se tu substituir aqui, ó, então a velocidade é o quê? O comprimento de onda do primeiro modo é 1 vezes a frequência. Se tu olhar para o primeiro modo, a frequência é 600. Isso deu 600 metros por segundo. Olha só, achei a velocidade do som nesse gás misterioso aqui. Fazer mais um? Fazer mais um. Ah, professor, já está longa a aula. Tudo bem, pausa e vê o resto depois. Mas vamos fazer mais um exemplo aqui. Exemplo 2. Eu tenho um tubo agora que ele é aberto. Quando eu digo tubo aberto, lembra que eu quero dizer aberto dos dois lados. É um dado que a frequência do quarto modo é 2.000 Hz. Isso é um dado da questão. E eu te digo que a velocidade do som é 340 metros por segundo. Daí tem uma onda estacionária formada nesse tubo. Eu quero saber o tamanho do tubo. Vamos lá, o que eu falei para vocês? Falou em velocidade e frequência, como é que tu relaciona velocidade e frequência? V é igual a lambda vezes F. Se tu usar a frequência do quarto modo, eu teria que usar o comprimento de onda do desenho do quarto modo. Não sei fazer, sei fazer o primeiro. Então, tu pode usar o comprimento de onda do primeiro, a frequência do primeiro, não tem problema. Qual que é a frequência do primeiro modo? A frequência do quarto é 4 vezes a do primeiro. Vamos lá. Então, 2.000 é 4 vezes a frequência do primeiro. A frequência do primeiro modo é 500 Hz. Olha só. Tá, e qual que é o comprimento de onda? O comprimento de onda tu tira da figura. Como é que a gente desenha o primeiro modo? Ó, tem ventre de um lado, tem ventre do outro. O primeiro modo nesse tubo, que eu falei qual que vocês têm que saber desenhar, é uma coisa mais ou menos assim, ó. Olha só. Lembra que de um ventre até um nó, isso é lambda sobre 4. Quantos pedacinhos dele? O tubo inteiro é L, que é quem eu quero saber. Notem que 2 pedacinhos de lambda sobre 4 vão fechar o tubo inteiro, que é L. Então, 2 pedacinhos de lambda sobre 4, eu estou falando do primeiro modo, vão dar L, que é o tamanho do tubo. Ou seja, o lambda é 4L sobre 2. Isso é 2L. Vamos para cá. A velocidade é lambda vezes F.
Se tu tá falando do primeiro modo, a velocidade do som é 340, qual que é o comprimento de onda desse modo? 2L, tá aqui. Como eu quero achar o tamanho do tubo, eu relacionei o comprimento de onda com o tamanho do tubo. E qual que é a frequência? 500. Se eu usei o desenho do primeiro modo, eu uso a frequência do primeiro modo. Vamos lá. Se tu isolar, o L vai ficar, ó, 2 vezes 500 é 1000. Então passa o 1000 dividindo, tu vai descobrir que o L é 0,34 metros, ou se tu preferir, 34 centímetros. Não é obrigado a converter, né? Mas ajuda. Tcharam! Então, falou nesses tubos, gente, não tem mistério. Vou até deixar os dois exemplos aqui para vocês. Na dúvida, tenta desenhar o primeiro, que isso vai te ajudar. Por essa aula era isso. Desculpa o tamanho da aula, mas eu acho que deu para pegar bem direitinho a ideia. E tchau para vocês. Até a próxima. Qualquer dúvida, estou à disposição.